Falo também sobre o Atlético Mineiro, de olho em um atacante que fez sucesso no Campeonato Paulista, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo sobre o Clube Atlético Mineiro, o galo de olho em um centroavante que fez sucesso no Campeonato Paulista. Eu me refiro a João Marcelo, só 19 anos de idade, jogador que despontou no Guarani na Copa São Paulo de Juniores desse ano. Foram 5 jogos e 5 gols na competição. Logo depois, ele é promovido para o time principal e termina como titular no Campeonato Paulista. 11 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Chama a atenção a boa fase de alguém com apenas 19 anos de idade e que atua como centroavante. 1,82 m de altura, 80 quilos. Houve até aqui uma sondagem, uma consulta para entender as condições do negócio. Jogador que havia chegado ao Bugre no ano passado, do Tanabi. Ele chegou para o Sub-20, fez sucesso na base e acabou promovido para o time principal. Atlético que também tem interesse em Enio, atacante de 24 anos de idade, que pertence ao Amazonas, mas hoje está emprestado ao Juventude. Já havia contado para vocês no vídeo dessa terça-feira que o Juventude vai comprar o atleta, como prevê o contrato de empréstimo, R$800 mil, e aí se o Galo quiser contratá-lo vai precisar se acertar com o time de Caxias do Sul. Só para completar sobre o Atlético, contar que o Galo acaba de contratar 3 jogadores das categorias de base do Flamengo por indicação de Luiz Carlos, novo gerente de futebol da base, que até outro dia trabalhava no Flamengo. Sob indicação do Luiz Carlos, o Galo fechou com Rian Pablo e Vitor Melo, ambos do Sub-16, além de Wallace Araújo do Sub-12. Esses atletas haviam sido comprados pelo Flamengo junto ao Desportivo Real de Goiânia por indicação do novo gerente da base atleticana. Nos bastidores, Paulo Brax tem sido muito elogiado e comparado pelas pessoas a Rodrigo Caetano, que foi muito bem no Galo. Embora tenha uma postura diferente em termos de como lidar com a imprensa, como lidar com as pessoas, ser menos enérgico até que o Rodrigo em alguns momentos. O Rodrigo é um cara, apesar do tamanho, baixa estatura, era muito enérgico. Era uma gente boa, inclusive. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano. Mas era um cara muito enérgico, um cara que, se precisar, grita, se precisar, xinga, se precisar, briga, se precisar, bate na porta do vestiário do árbitro. Enfim, o Paulo Brax tem sido muito elogiado nos bastidores por conduzir as coisas muito bem, por ser um dirigente que mantém tudo muito certinho, tudo, o ambiente muito bom. Então, o Paulo Brax tem sido muito enaltecido nos bastidores do Atlético. A qualidade no trato com o plantel, a qualidade no trato com a diretoria, a qualidade no trato com o departamento de futebol, incluindo comissão técnica, integrantes do departamento de futebol. Paulo Brax tem sido muito elogiado nos bastidores da cidade do Galo. E além de ser muito elogiado nos bastidores da cidade do Galo, é um cara que nesse momento tem sido elogiado por buscar muito bem os reforços, por negociar muito bem. É um cara que é especialista no assunto. Tem recebido esses elogios nos bastidores e as pessoas que trabalham com ele, que lidam com ele no dia a dia, entendem que o Atlético fez uma boa contratação para este cargo de CSO no futebol do clube. Bom, outra informação que eu acho importante, relevante, é sobre a busca do Atlético por mais um reforço. O Atlético, além de querer o zagueiro, está aí negociando com o Vitor Hugo Comina, espera acertar essas 2 contratações. O Atlético tem a situação envolvendo a busca por um volante. E o técnico Cuca recusou alguns nomes. Mas a expectativa é que nessa janela de transferências, mesmo no futebol brasileiro, o Atlético busque este nome. Eu não descarto a chegada de Thiago Maia. Não descarto mesmo. É um bom volante, pertence ao Internacional, estava muito próximo de acertar com o Santos, acabou não indo. Eu não descarto, acho que o Thiago Maia pode chegar à cidade do Galo nessa janela de transferência. Estou tentando apurar isso e avançar nessa negociação para ver se, de fato, ele pode vir, mas acho que Thiago Maia pode vir a ser um reforço da equipe atleticana. Tá falado, meus amigos? O domínio total de acompanhar jogos dos atletas, e a gente tem que ir buscando informações, igual você tem feito com o MUC, pegando informações sobre o atleta, mas não dá para colocar na mesma frase o que foi falado, né? O Keno da nova geração. Na temporada passada, em 46... Não, tô falando de aparência física, maluco. Tá lá. Em 46 jogos pelo Amazonas, 46 jogos, ele fez 2 gols e deu 4 assistências. Então, sim, você jogando o Campeonato Amazonense, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série B
você apresentar esses números e chamar a atenção do Atlético, é porque tem algo escondido nesse talento que ainda não se aflorou. Porque só isso que passa na minha cabeça. Porque quando você vai buscar jogadores que estão... jogou a Série B, o cara tem que se destacar bastante. Jogou o Campeonato Paulista, o cara tem que se destacar bastante por um time menor. Tem que se destacar... Para mim, tem que ser um grande destaque. Ele tem que fazer algo... grande destaque é trazer a briga no mercado aumenta, trazer algo fora da curva. Vamos dar um exemplo? O João Marcelo. O João Marcelo, os números dele dentro do campeonato, do recorte, Campeonato Paulista, que é o campeonato mais forte, tecnicamente, do nosso estadual, do campeonato estadual mais forte do nosso país. Ponto. Todo mundo concorda. Aí o João Marcelo tem 16 jogos, 9 gols e 2 assistências. Em 16 jogos, ele teve 9 gols e 11 participações em gols. Isso é um número que me chama atenção. Aí o Enio, com todo o respeito ao Campeonato Gaúcho, que o nível técnico diminui, ele teve 10 partidas, não se consolidou como titular absoluto e teve 1 gol marcado. Eu posso, tá no meu papel de comentarista, questionar... Você está só analisando os números, Eltinho. Sim, eles podem estar olhando as características dele e achar que dá para trabalhar o jogador. Pode ter olhado, o Cuca pode ter olhado e falar, não, tem características que eu gosto. Foi o primeiro ponto que eu... para quem estava me escutando, foi o primeiro ponto e eu pedi licença para fazer isso. Eu pedi licença de vocês para fazer isso. Eu estou analisando... Eu falei, eu não acompanhei profundamente, eu tenho que analisar. Mas é isso que você e o Everton fazem. Vocês criticam antes de saber. Vocês criticam antes de saber. É o mesmo caso do planejamento do Atlético. Eu tô criticando. Vocês criticam antes de saber. Eu tô criticando. Estão criticando os números do rapaz. Que eu não falei, nem abri a boca pra falar disso. Calma. Eu só dei a informação. Calma, eu só falei que parece o Keno fisicamente. Vocês têm que ter calma. Não, você tem que falar pra ele que trabalhou com os números. Os números, não sei o quê. O que eu me apeguei é que talvez as características do jogador... A gente está tentando achar uma explicação, porque realmente pelos números, o Elton pontuou muito bem, pelos números fica estranha a contratação dele. Então, tentando achar uma explicação, o que dá para pensar? Que o Cuca, o pessoal do Siga, avaliou que tem características interessantes que podem ser trabalhadas para um médio, longo prazo, o jogador ir rendendo. E aí a gente tem que somar também valor mais baixo, oportunidade de mercado, o contrato dele lá com o Juventude e tal, o Juventude não vai exercer a preferência de compra, então vamos lá, a gente não gasta tanto assim e traz uma aposta para o elenco. O Atlético, os grandes investimentos, dá pra gente dizer que o Atlético já fez nessa janela. Já trouxe os principais jogadores aí pro ataque, agora já tá olhando o quê? Vão tentar achar alguém que às vezes a gente paga um pouquinho menos, o cara vem aqui, dá uma encorpada no elenco e surpreende. Você que falou de custo-benefício hoje sobre ele? É uma aposta, Pra mim, é o Atlético olhando pro mercado em termos de elenco. Tem um pouco mais de número, né? Girar mais. Qual o nome do jogador do Guarani, ou Elton? João Marcelo. Também de elenco. Perfeito. E aí diz mais a respeito de quem está à disposição hoje, fora do time principal do Cuca, do que... Cara, lógico que pode acontecer. Quantas vezes já vimos no futebol o Enio chega para ser um cara em composição de elenco, mas entrega mais do que isso? Pode acontecer. Agora, para mim é o Atlético procurando alternativas, olhando também a parte financeira e o departamento de futebol, juntamente com o Cuca, com o Siga, trabalhando para composição de elenco. E o Elton, para mim, está correto. Você também, viu, Thiago? Quando lhe convem, você adora trazer os números. Você adora trazer os números. De números. Não, você... Mas eu não uso só os números de grana, e resto. Não, se for relacionado à grana... Os números são alicerces. Direto... Os números eles não têm que ser definitivos. Eles são alicerces para um bom argumento. Cuidado, hein? Eu vou lembrar disso. 5 de março de 2025. Isso vai se voltar contra você. Mas o mais importante é avaliar o futebol. Tá, e o Eltinho está desconsiderando isso. Eu tenho certeza que isso o Eltinho está desconsiderando e usando só numerário. Eu tenho certeza que ele vai se voltar contra você, isso que você está falando. E você não é advogado do Elton, é o contrário, ele que é o seu. Agora, o número é alicerce para um bom argumento. Fique à vontade. Ele é alicerce, ele não é definitivo. Perfeito. Você tem que acompanhar o jogo. Então, por isso... Eu não consigo falar do menino, eu acho o menino. que o Enio e o outro atacante que o Elton citou são... diz muito mais a respeito dos jogadores de cobertura ao time principal do que dos atletas. Não chega, evidentemente, se chegar
para fazer a diferença. Então é isso. E é na conta totalmente do Cuca, do departamento de futebol. Por isso é que eu não vejo, eu vejo cada vez mais, à medida que esses movimentos forem feitos e concretizados, Daverson, Bernard, jogadores perdendo espaço até no que diz respeito à rotação de elenco. Torcedor atleticano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Corte do Galo, trazendo as últimas informações do Atlético Mineiro para vocês.